Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí estudando o capítulo 8, o Espaço Urbano Brasileiro, nas páginas 198 a 208, certo? Então vamos lá, turma. O espaço urbano brasileiro, certo? Então, o espaço urbano brasileiro, ele tem um predomínio da selva de pedra. Então, o que é a selva de pedra? São grandes construções de arranha-céus, de prédios enormes que vão formando um espaço urbano devido justamente uma aglomeração de pessoas muito grande em um mesmo ambiente, em um mesmo local, em um mesmo espaço geográfico, que não consegue comportar essa quantidade de pessoas e não tem mais como crescer horizontalmente e acaba crescendo verticalmente. Então, a selva de pedra, né, na urbanização brasileira, é um símbolo, certo? Desse aglomerado de pessoas em um mesmo ambiente que faz com que a cidade cresça verticalmente, ou seja, através de prédios, através de condomínios, através de arranha-céus e de todos esses elementos, certo? Justamente ligando esse predomínio à questão da espacialidade urbana, ou seja, falta espaço e a alternativa para essa falta de espaço é a construção vertical nas cidades. A urbanização, então, nada mais é que esse processo, né, de tornar um ambiente urbano, ou seja, urbis, né, eram umas cidades na Roma Antiga, e a urbanização é o processo ao qual um espaço geográfico vai perdendo as suas características naturais e ganhando características culturais, ganhando aspectos culturais. Quais são as causas dessa urbanização brasileira? Em grande parte, certo? A urbanização brasileira ela é causada pelo processo de industrialização, ainda que tardio aqui no Brasil, mas ele vai ocorrer posterior à Segunda Guerra Mundial, mais freneticamente, e esse processo de industrialização é uma das causas da urbanização no nosso país, certo? Aí vai favorecendo todos os setores, setor primário, secundário, terciário, certo? Que aí é o setor da extração, é o setor da produção, é o setor da comercialização, o setor do consumo de serviços. Então, todos esses setores eles estão ligados à questão da industrialização dos bens de consumo e a urbanização brasileira está ligada nesse sentido. Nesse processo de urbanização, a relação, né, de campo e cidade, ela se dá no seguinte: em certo ponto havia mais pessoas no campo no Brasil do que na cidade. Hoje em dia há muito mais pessoas na cidade do que no campo. Por que isso ocorreu? Em parte por conta da industrialização nas grandes cidades, que fez com que o campo se modernizasse. Então, a modernização do campo, a partir de maquinários, né? Uma máquina agora fazia o serviço de 300 homens, de 300 trabalhadores rurais. Uma máquina colheiteira conseguia colher a quantidade que 300 homens colhiam. Uma máquina apenas. Então, se eu coloco uma máquina na minha propriedade, eu estou tirando o emprego de 300 pessoas. Um exemplo só. Se eu boto 10 máquinas, né? 3.000 pessoas. O que acontece com essas 3.000 pessoas que estão desempregadas no campo? Elas vão para onde? Para a cidade. Ao chegar à cidade, esse é chamado êxodo rural, essas pessoas elas só tinham uma especialização de trabalhar no campo, elas não têm especialização, elas não têm formação, e elas vão trabalhar justamente nas indústrias, nas siderurgias, certo? No comércio, na construção civil, e vão fazer com que as grandes cidades tornem então aglomerações com uma densidade demográfica muito grande, certo? O histórico, né, da urbanização brasileira, ela inicia-se, né, de fato, ela está intimamente ligada ao processo de industrialização pós Segunda Guerra Mundial, certo, turma?
Então, a partir de 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, ocorre um processo de urbanização aqui no nosso país, gerado pelo processo forte de industrialização também no nosso país. E o que são redes urbanas? A rede urbana ela é um conjunto de cidades que mantém relações, né, no sentido comercial, industrial, culturais, financeiras, políticas entre si, certo? Então ela pode ocorrer em escalas globais, regionais e locais. Essas relações elas também são comandadas por uma cidade que detém, né, dentro do seu espaço a maior diversidade e maior desenvolvimento no setor de serviços, certo? Então essas aí são as redes urbanas, né? É um fenômeno industrial que liga, né, definitivamente o campo à cidade, por exemplo, certo? Com essa última, né, a cidade dominando, né, e conduzindo as atividades do primeiro, que é o campo, ok? As que apresentam maior desenvolvimento econômico, social, além de população mais numerosa, é que monopolizam, certo, os serviços ali vindo do campo, certo? Essas pequenas cidades, o campo, eles vão precisar das metrópoles para funcionarem ali, então, ok? Como é que ocorre então, gente, a hierarquia urbana brasileira, certo? Nós temos aqui dentro do nosso território metrópoles globais, né? Que as metrópoles globais aqui no nosso país são duas, São Paulo e Rio de Janeiro. São cidades que são gigantescas, que influenciam todo o território nacional, que atraem pessoas, instituições mundiais, por exemplo, e praticamente elas comandam a vida do país através de suas indústrias, seus centros de pesquisa, seus bancos, seus estabelecimentos comerciais, suas universidades, suas bolsas de valores, entre outros, certo? Nós temos também, né, já que nós temos as duas representantes nacionais no mundo, né, que são São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos as nossas representantes nacionais, que são então as metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais, elas são as seguintes, certo? São Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Observe que aqui no Nordeste nós temos bastante, né? Ó, Recife, nós temos Fortaleza, nós temos Salvador, certo? Essas capitais, né, essas cidades, elas influenciam praticamente todo o território nacional, certo? Contudo, a sua área de influência costuma ser restrita ao território nacional. Por isso que elas são chamadas de metrópoles nacionais, certo? Apesar de ter alguma atividade econômica com o setor internacional, é restrito, certo? Já cidades como Manaus, Belém, Goiânia são consideradas metrópoles regionais, que apesar de apresentarem economia diversificada, apresentar comércio enfervescido, uma área de influência, né, boa, mas ainda é limitada. É em torno ali de suas regiões nas quais elas estão localizadas. Por outro lado, existem cidades como Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, Florianópolis, Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, que são considerados centros regionais, certo? Então, que são capitais regionais que estão subordinadas a metrópoles globais, por exemplo, nacionais. É uma metrópole regional, porém elas conseguem influenciar, certo? Parte da região ali, né, que elas estão inseridas ali, certo? Abaixo, né, dessas capitais regionais aparecem os centros subregionais. O que são aí os centros subregionais, turma, certo? Os centros subregionais são cidades como Caruaru, Campina Grande, Vacaria, Formiga, Juazeiro do Norte, que são influenciados pelas capitais regionais, mas que influenciam um número imenso de pequenas cidades. Certo? Juazeiro do Norte aqui influencia diversas cidades aqui ao nosso redor, para você ter uma ideia. Então nós fechamos aí, né? Também temos os centros subregionais, que são cidades com influência sobre algumas outras cidades, mas que se limitam a um número menor, né, de influência nessas cidades. E temos também, gente, as regiões metropolitanas brasileiras, né, que são conurbações. O que é conurbação, professor? A junção, a união de mais de duas ou três cidades ali, né?
que estão ali emendadas, né? Você não sabe onde uma termina e a outra começa, né? Você sabe, quem conhece um pouco aqui do Ceará, né, que você vai para alguma da cidade do interior e você anda muito na pista e você vê muito mato de um lado, mato do outro, até chegar em uma outra cidade e você sabe o limite daquela cidade, o limite da cidade que você saiu e você entende. Mas hoje em dia, por exemplo, aqui em Crato e Juazeiro, você quase não sabe que você saiu de Juazeiro e entrou no Crato, se não fosse a placa. Por quê? Porque é uma conurbação, é uma junção entre Juazeiro e Crato. Do mesmo jeito ocorre entre Juazeiro e Barbalha. Então o Cariri hoje é uma conurbação, certo? Essa junção dessas cidades, essas três cidades. E a região metropolitana é essa região, né, conurbada, né, formada por essas cidades unidas, emendadas, que tem um elevado número de pessoas, uma população muito grande, com um comércio muito intenso, com atividade econômica muito forte. Essas regiões elas são chamadas região metropolitana. Vale salientar que a região metropolitana só pode ser formada por cidades do mesmo estado. Então nós temos, né, diversas regiões metropolitanas no país. Quase todas as capitais no Brasil, elas são centro de regiões metropolitanas. Existe Fortaleza, existe a região metropolitana de Fortaleza, que aí tem a cidade de Horizonte, que faz parte da cidade de Messejana, aí tem Calcaia, que faz tudo parte, né, da região metropolitana de Fortaleza, certo? Aí temos a região metropolitana do Cariri, que temos as três principais cidades da região metropolitana do Cariri, sendo Crato, Juazeiro e Barbalha, certo? Mas, por exemplo, há capitais que não há região metropolitana lá. Por exemplo, Cuiabá. Cuiabá não é região metropolitana, certo? Não tem ali, né? Tem uma cidade vizinha, Cuiabá, que é muito grande também, que é Várzea Grande, mas não é uma região metropolitana, ok? Professor, o que ocorre quando há essa conurbação de cidades, mas que uma pertence a um estado e a outra pertence a outro estado? Elas são região metropolitana? Não, não são região metropolitana. Na prática, sim, mas o nome é outro, certo? Na prática, as funções, as características são as mesmas, mas o nome é outro. É chamado de RID, RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, quando une duas ou mais cidades de estados diferentes. Por exemplo, existe uma rede bem pertinho de nós aqui, que é Juazeiro da Bahia e Petrolina de Pernambuco. Então, temos a cidade de Petrolina do Pernambuco e temos a cidade de Juazeiro da Bahia, que juntas, certo? Porque há uma conurbação ali, há uma união daquelas cidades muito grande, elas formam a RID Petrolina Juazeiro. RID Petrolina Juazeiro, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Dentro dessa rede nós ainda temos, pelo lado do Pernambuco, nós temos Orocó, nós temos Santa Maria, nós temos Lagoa Grande, nós temos Petrolina, aí tem Juazeiro pelo lado da Bahia, tem Curaçá, então tem outras cidades ali pelo lado baiano também. São 4 cidades baianas e 4 pernambucanas que formam a RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Há outra RID também, que é ali no Distrito Federal, as cidades que vão se formando ali em torno de Brasília, que pertencem ao Distrito Federal, e outras que pertencem a Goiás, certo? Por pertencerem a um outro estado, né? Uma outra unidade federativa, elas não podem ser chamadas de região metropolitana, mas sim de RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Ok, turma? Nós temos uma megalópole brasileira, uma única megalópole, né, que é uma mega metrópole, certo? Uma metrópole exageradamente grande, que é São Paulo, né, com seus mais aí de 17 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, né, foi formado a partir de diversos problemas urbanos, foi um aglomerado urbano que foi se formando com o passar dos anos a partir da questão do êxodo rural, da industrialização. Isso gerou diversos problemas sociais, como violência, como pobreza dentro dessas cidades, como uma grande divisão dentro dos bairros da cidade, com construção de comunidades, construção de favelas, com, ao lado de bairros
riquíssimos, como, né, Alphaville, de um lado, lá em São Paulo tem um Capão Redondo, de outro lado, que é uma favela, e Alphaville é um dos bairros mais ricos de São Paulo, para você ter uma ideia, né, que os problemas vão ocorrendo. Em São Paulo, eles sofrem muito com a questão da migração pendular. Então, o que é a migração pendular, professor? É aquela migração que ela ocorre todos os dias com o trabalhador se deslocando para o seu trabalho. Ele vai e retorna para sua casa. Aqui na nossa região, isso ocorre, né? Há pessoas que trabalham no Crato, morando em Juazeiro, há pessoas que trabalham em Juazeiro, morando no Crato. Todos os dias tem que fazer essa migração pendular, certo? No entanto, em São Paulo, isso é um grande problema, porque há muitas pessoas se deslocando para diversos lugares, principalmente em direção ao centro, vindo das periferias de São Paulo, em direção ao centro para trabalhar, certo? E é uma grande agitação de pessoas que geram diversos problemas ali naquela cidade, né? Engarrafamentos, metrôs e trens lotados, ônibus lotados, todos os dias, os horários de pico, né, que são os horários em que os trabalhadores ou estão saindo para o almoço, ou estão entrando para trabalhar, ou estão saindo para o almoço, ou estão voltando do almoço, ou então estão voltando para casa no fim do expediente, né? Geralmente 6 horas da manhã até as 8 da manhã, de 11 a 1 hora da tarde e de 5 a 7 horas da noite. E o movimento é mais intenso nessa cidade porque ocorre a migração pendular, que é a migração dentro da própria cidade ali, que os trabalhadores se deslocando para os seus locais de trabalho, certo? Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retorne ao material. O exercício eu vou estar mandando para vocês por áudio. Boa sorte na resolução e até mais, turma. Tchau.